Luciana Egutti, conte-nos tudo sobre essa vinheta. Sabe essa vinheta que nos acompanha desde 2014? Quem produziu? Conta tudo pra gente a respeito. Não é uma história muito comprida, mas assim, eu tive o prazer de fazer essa vinheta, né, enfim, em 2014, quando o projeto aqui do Mediação em Linguagem começou, né, esse tipo de trabalho que a gente faz de vinheta é um trabalho que a gente faz partindo do que a gente chama de briefing, que é normalmente, né, a gente tem aí uma proposta, no caso aqui era de fazer uma animação para introduzir aí a mediação e linguagem. São sempre projetos legais de trabalhar, porque você tem que criar um conceito para o que né, você vai fazer na sua animação, enfim, ou no seu vídeo. No caso aqui, o que vocês veem ali, na verdade, a ideia, o conceito mesmo acho que são algumas coisas, assim. A primeira é a mediação, como justamente sem a ideia de ter esse mosaico de coisas que você vai ajudando a se desdobrar numa coisa que vai ser uma compreensão, uma comunicação, né? Então a ideia era ter essa complexidade de coisas que você não está entendendo ainda muito bem como elas se formam, mas que ao mesmo tempo, aos poucos, ela vai se transformando num texto, né? Ou no nome da videoconferência, né? E a gente fez essa escolha de usar esse mosaico, assim. E acho que um outro lado de estar trabalhando com essa coisa do caleidoscópio, assim, é de você também estar trazendo mesmo num outro sentido, que tem uma riqueza muito grande nas combinações que você pode ter em linguagem, assim, que muitas vezes não são óbvias, né? Mas que quando você vai desdobrando, ela vai se transformando em outras coisas. Então, a gente partiu desse princípio, acho que especialmente da mediação como uma forma de você conseguir, vamos dizer assim, entrar numa complexidade, né? Assim, né? Eu acho que foi muito bacana de fazer, assim, esse é um trabalho que ele é bem mais conceitual, né? A gente faz, às vezes, no estúdio. Sim, e a gente percebe que tem todo um envolvimento, né, de cores, formas e muita experiência ali colocada nesse produto. E, melhor de tudo, virou a nossa identidade. Né? Então, todo mundo, quando vê a vinheta, lembra no Mediação em Linguagem. Então, a gente tem muito que agradecer a vocês, imagina. Viu? Eu que agradeço a oportunidade, assim, é sempre bacana. Então, tá aí, é a nossa identidade. Certo? Luciana, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre os seus vídeos, porque como nós estamos falando da vinheta como nossa identidade, então é o antes da vinheta e o depois da vinheta aqui para nós. Então, o que você tem para contar a respeito de toda essa produção? A gente pode ver o primeiro vídeo? Pode, eu vou, assim, introduzindo um pouco para vocês. Vocês vão ver uma sequência de alguns trabalhos diversos que, assim, eu fiz, né, eu desenvolvi no estúdio ao longo dos anos, assim. Tem desde trabalhos que são mais focados à educação, né, alguns, assim, ou são materiais de apoio de espaço expositivo, por exemplo, até trabalhos que aí já são mais entretenimento, assim, né? Até para contextualizar, existem estúdios mais especializados nisso ou naquilo, né? O meu estúdio em específico, a gente faz prestação de serviço de animação e o que a gente chama de conteúdo original, que é quando a gente tem uma série ou uma criação que é nosso, do estúdio, é totalmente criado e depois explorado comercialmente pelo estúdio, né? E por isso que a gente tem aí uma gama diferente de trabalhos, né? Então, acho que a gente pode começar, se vocês quiserem passar o primeiro vídeo da anemia falciforme, aí acho que
Então, né, o que vocês estão vendo aí, esse trabalho da anemia falciforme, ele foi uma encomenda da Academia de Ciências de São José do Rio Preto. É uma academia que eu não sei nem se ainda está em atividade hoje, e eles faziam uma série de cursos bastante específicos da área aí enfim, falando de hematologia, na verdade, né, porque o Dr. Naum, que era o dono da academia, né, ele era hematologista, e ele veio com essa encomenda de fazer vídeos específicos para ele levar em congresso. Acho que o maior diferencial para a gente no estúdio desse trabalho, que, como a gente estava falando, né, ele encaixa bem o conteúdo de biologia ou de história, por exemplo, são conteúdos que têm, né, uma imersão, né, dentro do que é o conteúdo, mas a Academia de Ciência, eles permitiram que a gente fez uma proposta de fazer aí, apresentar o conteúdo dele de uma forma que não fosse científica, mas uma forma que fosse um pouco mais de entretenimento. Então, a gente deixou com mais humor, né, e bastante, assim, bastante cômicas, assim, meio cartoon mesmo, as situações de biologia, assim. Então não é um vídeo que seria classificado como um vídeo científico. Existem esses vídeos que são, obviamente, muito mais fiéis ao que são efetivamente as estruturas, mas aqui a preocupação era de conseguir, no caso, um público maior assim do que o público especializado da área médica, e passar os conceitos de uma forma que fixasse um pouco mais, senão assim, eu acho que é um pouco mais avançado, né, em termos de biologia do que se dá em sala de aula, porque eram cursos que são dados já assim, ou às vezes para médico residente, é um tipo de conteúdo que a gente desenvolveu para essa série de vídeos em específico. São um pouquinho mais avançados, assim, e por isso mesmo são conteúdos que são um pouco mais difíceis de se passar, assim. Mas para a gente é muito interessante, assim, né, porque o que é o trabalho nesse caso, né? Primeiro você tem que ter o especialista da área, no caso, sei lá, o professor de biologia, né? E definitivamente tem que ter uma compreensão grande do que é o conteúdo que você quer passar, né? E depois fazer um trabalho de eleger aí na história, tentar organizar isso da forma com que o espectador vá conseguir compreender, né? Então, mais até do que só passar o conteúdo, é passar de uma forma que o conceito fique claro e a mensagem do vídeo fique clara, nesse caso, né? Então, a gente fez o da anemia falciforme, depois a gente fez diabetes, fez câncer, fez uma série. Esses vídeos em específico, como eles eram muito diferentes, assim, que eles eram meio engraçadinhos, eles fizeram muito sucesso no YouTube. E o Dr. Naum falava que é o sucesso dos congressos médicos, porque eles não se pareciam com nenhum outro vídeo, assim, né? Então, acho que foi mas é uma coisa que é bacana, porque se a gente tivesse provavelmente optado por ter feito um vídeo que fosse mais fiel, acho que a questão, assim, da criatividade e tudo mais teria sido ficado para trás, assim, talvez a gente não tivesse tido um resultado tão bem sucedido em termos, né, de público. Mas acho que até passando para a experiência que pode se ter, né, com um aluno em sala de aula, justamente acho que é isso, assim, a gente não, vou falar a palavra aqui, não podar, né, a criatividade, às vezes uma forma diferente de apresentar o conteúdo. Eu acho que uma vez que se faça a imersão e tem uma compreensão do conteúdo, né, a forma de expressão, ela é bacana de se chegar em outros resultados, né? Acho que como exercício é muito rico, assim, né? No caso, a gente sabe que é um trabalho que foi feito, a gente teve sorte de ter um cliente que topou uma linguagem muito diferente do usual, né? Assim. E certamente fará sucesso nas salas de aula também, do ensino médio. Possível. Eu acredito que sim. E a animação, ela tá muito dinâmica, é como se colocasse a animação num microscópio, né? Você observa toda essa gama de possibilidades. Sim. Né? Aí eu acho que a gente pode passar o próximo vídeo. Vou explicar um pouco para vocês antes, né, o que vocês vão assistir, né, que é
essa que vocês vão ver aqui é a apresentação dos mascotes dos Jogos Rio 2016, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né? Dentre os trabalhos que a gente pode fazer no estúdio de animação, tem um trabalho de criação de personagem, né? Então, no caso, foi feito um concurso, foram 3 anos antes dos Jogos do Rio 2016, que se abriu a possibilidade de agência, estúdio de animação, ilustradores, de mandarem propostas de personagem para serem os mascotes dos Jogos, né? A gente foi convidado lá, uma série de estúdios foram, a gente mandou uma proposta, para a gente era uma oportunidade bacana, né? No estúdio em específico, a gente tem um processo criativo que a gente trabalha com equipes de vários perfis, então a gente junta numa sala desde ilustrador, mas tem produtor, tem gente que desenha, gente que não desenha, todo mundo dá ideia, né? Trabalha em cima do conceito junto, e aí que a gente chama de rodadas criativas, assim, né? E depois a gente sai com uma proposta visual, no caso aqui, né? Então, assim, o projeto do Vinícius e Tom foi um projeto que, enfim, a gente entrou no processo seletivo, foi passando nas etapas, projeto que durou mais ou menos uns 10 meses, até do começo até o fim, né? Passando uma série de ajustes que foram sendo feitos, assim. E no estúdio foi uma experiência muito bacana, primeiro porque os mascotes dos jogos tiveram muita visibilidade, eles atingiram um público muito grande. Acho que quando a gente tem trabalhos que atingem públicos muito grandes, é muito prazeroso, assim, você tem feedback positivo e negativo, mas ao mesmo tempo você sabe que você tem ali uma responsabilidade de estar passando uma mensagem, né, enfim, do seu personagem estar tendo que falar com o público, né. E um dos derivados desse trabalho foi uma série de animação. Eu não trouxe os episódios aqui, eles estão no YouTube, né, que a gente fez para o Cartoon Network, que eram justamente do Vinícius e do Tom. Então, para o estúdio foi uma experiência também muito bacana poder criar os personagens, né, ajudar a concebê-los, né. Então, vocês vão ver o Vinícius, que é o mascote olímpico, ele é como se fosse a síntese de todos os animais do Brasil, né, da nossa fauna, e o Tom da nossa flora, assim. Então, foi muito bacana trabalhar desde o conceito até a implantação deles, né, no projeto do Rio 2016, que é mais né, o projeto de comunicação dos jogos é uma estrutura muito grande, assim, vai desde dos nossos mascotes até o que vocês se vê nas arenas, na roupa, no uniforme das pessoas. Então, foi muito legal para a gente também poder entrar em contato com um projeto grande e depois poder fazer uma série animada, que é dentro da nossa zona de conforto, né? Então, o que vocês vão ver agora é o vídeo de apresentação dos mascotes dos jogos. Rio de Janeiro. Luciana, muita cor, muito dinamismo, Sim. muita ação. Enfim, esse é né, o projeto, ele pedia tudo isso, assim, né, desde a questão das cores, né, as cores elas eram até uma demanda do próprio projeto gráfico, que a gente chama, que é quando, né, enfim, a identidade visual, né, são as cores, a paleta do Rio 2016, assim, né, e porque, enfim, esses mascotes, como era também a mensagem deles, eles estavam lá trazendo energia e muita alegria do Brasil ter sido escolhido para ser sede dos Jogos. Então, a gente
tentou transmitir tudo isso na vinheta também, né? Certo, e foram personagens que ficaram e ficarão, né? Assim Nos espero. nossos... vão ficar assim. Assim espero, um trabalho bem bacana de fazer, assim, né? Ok. Aí, assim, o próximo vídeo que a gente vai ver é um curta-metragem, que é um outro tipo de trabalho. Bom, curta, vocês já estão familiarizados, vocês viram aí uma série dos curtas dos alunos, né, que fizeram, enfim, são vídeos curtos. Esse aqui é muito curtinho. Vou contextualizar para vocês. A gente, né, dentro do audiovisual brasileiro, a gente tem uma série de fomentos, entre eles tem os editais de curta. Então, são iniciativas, a gente tem desde editais municipais até, né, no federais, enfim, e tinha de iniciativa privada também, que permitem que você concorra a uma verba para fazer uma produção de um curta ou, enfim, longa, mas na maior parte das vezes em animação sempre foi muito comum, né, os editais de curta. Aliás, eles são, como vocês perceberam pela própria experiência dos curtas produzidos em sala de aula, o curta, ele é a base de muitos jovens cineastas, ou mesmo velhos cineastas ou animadores também, porque são projetos que permitem que tenha uma expressão autoral, né? Ao mesmo tempo que tem o exercício de você conseguir lidar com o ciclo de produção inteiro, né? Desde o roteiro até a finalização, né? Então, o vídeo que vocês vão ver, ele ganhou um edital, que era um edital do Ministério do Meio Ambiente, acho que já vai fazer alguns anos, acho que é 2010 ou 12, se eu não me engano, que era uma proposta que a gente chama de microcurtas, né, até 1 minuto, sobre temas de meio ambiente, né? Então, esse ano em específico era sobre aquecimento global, que continua sendo um assunto relevante, assim, mas não eram para ser vídeos didáticos, eram vídeos que você pudesse trabalhar em cima do tema, né, de uma forma mais criativa e livre. Então, acho que a gente pode passar o vídeo. Estava conversando aqui com a Luciana, ela disse que é um sucesso nas escolas, né? Esse é um vídeo que, como o assunto continua relevante, né, para nossa tristeza, eu acho, assim, mas acho que ele comunica bem, assim, para uma faixa etária abrangente, assim, também, né? Então, a gente tem sempre uma resposta bacana em festival e em sala de aula quando o filme é exibido, né? Acho que, enfim, né, uma coisa que eu vou falar um pouco sobre os materiais que vocês estão vendo, né? Como vocês perceberam, eu trabalho com animação que a gente chama 2D, né? Eu já trabalhei com 3D. O 2D é a técnica que é desenhada, né? Então, ela não é filmada. Hoje em dia, ela é feita praticamente 100% em computador, né? Com mesa digitalizadora. Então, assim, acho que essa em específico, eu acho que hoje para implantação em projetos, né, em sala de aula tem um pouquinho mais de restrição, mas enfim, mas até para quem se interessa profissionalmente, no Brasil hoje uma das indústrias, tem várias, né, acho que tem indústria de game que tem bastante mercado, mas o 2D tem bastante também hoje, né, é um segmento no mercado que está crescendo, agora já deve estar estabilizando um pouco mais, porque a gente tem muitos estúdios produzindo séries para TV e elas
primordialmente trabalham nessa técnica, né? Que é o 2D, que a gente chama 2D digital, assim, né? Então, que é o desenho feito no computador, né? Então, é o que vocês estão vendo aí, que é a base do meu trabalho, acho que nos últimos 15 anos que eu tenho feito, né? O próximo vídeo que vocês vão ver é o vídeo, esse vídeo específico é bem curtinho, que vocês vão ver. A gente fez uma série de trabalhos já há alguns anos com o Itaú Cultural, né? Que é um instituto daqui do Itaú, que ele tem sede, acho que aqui em São Paulo só, se eu não me engano, né? E a gente fez um trabalho especificamente para o que eles chamam o Espaço Olavo Setúbal, que é um museu que eles têm aqui. Então, o trabalho para espaço expositivo, ele é bastante interessante porque, normalmente, obviamente, né, nos conteúdos do Itaú, eles têm sempre, enfim, né, uma proposta que é um conceito, né? No caso do Espaço Olavo Setúbal, era uma base histórica, que o vídeo que vocês vão ver também que é esse vídeo da mumificação. Ele, na verdade, foi feito, vocês podem colocar, é uma série de vídeos que a gente fez, são 2 vídeos que a gente fez para uma exposição itinerante, são livros de registro da expedição do Napoleão. Infelizmente, essa exposição não veio para São Paulo, mas ela está... E é bastante interessante fazer esse tipo de trabalho, porque justamente ele também envolve aquilo que a gente está falando. No caso aí, né, quando você fala de espaço expositivo, de uma imersão no conteúdo, o uso da iconografia, né, no caso Itaú, né, dessa exposição, a gente tinha as gravuras que estavam sendo exibidas na exposição, então a gente tem que usar parte delas dentro do nosso audiovisual também, né? E outra coisa é não só achar a forma como esse vídeo vai ser mostrado, mediado justamente. No contexto de espaço expositivo, a gente não tem muito recurso, né, de áudio, normalmente. A gente vai ter muito isso que vocês estão vendo, né? Enfim, normalmente as telas elas ficam ali em exposição em loop ou, enfim, através de interação, né? E a gente tem que achar a melhor forma de mostrar o conteúdo dentro daquilo que vai ser o tempo de leitura das pessoas, que também é uma outra coisa importante, assim. Então, esse é um outro lado do nosso trabalho, no qual, muitas vezes, nos vídeos que são para espaço expositivo, a gente tem menos espaço para fazer aí uma animação super elaborada, com um movimento incrível, porque a prioridade da gente é passar uma mensagem, muitas vezes fazer essa comunicação. São materiais que são normalmente de apoio, né? Então, dentro disso, esse espaço específico da exposição Egito foi os vídeos que a gente fez para o espaço Olavo Setúbal também tinham o mesmo perfil. Muitas vezes a gente estava trabalhando, então, com, sei lá, gravuras do Debré, ou enfim, né? A gente tinha o registro histórico, tinha uma ênfase na própria questão histórica, mas também tinha uma ênfase na técnica, então, aí são vídeos que têm um outro perfil. Na verdade, a gente gosta muito de fazer esse tipo de trabalho, porque a gente, no estúdio, às vezes a gente desenha o dia inteiro, a gente quer estudar outras coisas, e é o espaço que a gente tem, às vezes, para entrar em contato com outros conteúdos que você não teria oportunidade de conseguir estudar a fundo, não tanto quanto você vai lá e faz o trabalho, acaba aprendendo também, então é bem bacana. E a gente agradece, porque ssão trabalhos, assim, primorosos, né? Obrigada. Percebemos que existe toda uma pesquisa, como você mesma disse, tem a imersão no conteúdo, tem todo um estudo, todo um preparo. E também tem, no caso, né, desses materiais que são de uso mais direto, né, uma preocupação com o público-alvo, né? Se é várias faixas etárias, quanto mais abrangente, mais complicado, depende, assim, também, mas, assim, até dentro do nosso trabalho de entretenimento, tem uma diferença entre o trabalho que é focado para o que a gente chama, né, de pré-escolar mesmo, né, que é a faixa que vai dos 3 aos 5, depois a gente tem outras faixas que elas vão mudando, né, do 6 ao 9, depois do 9 ao 11, aí os mais velhos, porque a gente tem justamente diferenças de interesse, ou de linguagem, ou de temas, né? Para citar a série do Clube da Anitinha que a gente está fazendo agora com um canal que é o Gloob, né? Assim, existe uma preocupação grande dos temas que são propostos para a série e da forma como a gente escreve esses temas,
da forma como esses temas estão sendo apresentados para as crianças, então tem também uma curadoria nesse sentido dos conteúdos, assim, né? Então são especializações dentro do nosso trabalho que vão além, né, de sentar e desenhar, né? Elas são uma preocupação grande, muito grande, que a gente tem que ter antes, especialmente quando você está falando com público infantil, público em formação em geral. Existe aí uma certa responsabilidade de quem produz, né? Porque nem sempre vai ser uma coisa que você vai poder fazer livremente, assim, né? Existe uma preocupação, né, dos pais e dos próprios canais, assim, né? Então, a gente tenta ter esse cuidado nos nossos trabalhos, né, também. Então, a gente pode dizer que existe até uma pesquisa de campo a respeito, né, do que o público quer, do que o público precisa. Sim. O cuidado também com a condição da faixa etária, que novamente a gente entra naquela palavrinha interessante que é a escolha. Exato. Né? E a escolha tem que ser feita realmente com bastante discernimento e estudo. Sim. E aí agora vocês vão ver agora uma sequência de trabalhos do estúdio que é um pouco mais solta, né? Mais para vocês, para poder falar um pouquinho de outras coisas que a gente desenvolve ali, né? Que é o último vídeo, que é o que a gente chama de reel, né? De demo, enfim, portfólio. Então, aí... Posso falar? Então tá bom. Aqui vocês estão vendo uma série de trabalhos de diferentes técnicas, diferentes direções de arte que foram feitas aí primordialmente para televisão. Tem comerciais, tem aí séries que foram exibidas, essa série do Netflix, assim. Tem projetos que ainda não foram para o ar e a gente ainda está desenvolvendo. Esse é um trabalho que a gente fez com os Gêmeos, né? Assim, alguns trabalhos para produtoras de game, quer dizer, então tem uma infinidade aí de projetos de diferentes perfis aí, né? Esses são trechos da nossa série, que é o Osvaldo, né? Acho que em todas elas, assim, existe... Acho que o que está por trás, mostrar um pouco que dentro dessa variedade de arte, enfim, né? Tem alguns mais cômicos, outros menos aí. A gente passa muito pelas mesmas etapas que a gente passou e vocês já viram. É muito interessante, sim, que desde vocês olharem lá o que os meninos fizeram lá no filme da Vela para Darío, é o que a gente faz. A gente escreve um roteiro, planeja, faz storyboard, quer dizer, trabalha em equipe para fazer as produções, assim. Alguns projetos duram uma semana, outros duram 2 anos, assim, mas... essencialmente a gente está sempre passando pelo mesmo tipo de processo e planejamento, e acho que outra palavra que foi falada ali, né, que é o trabalho de equipe, assim, né. Então acho que a questão da troca, né, eu acho que é uma das coisas que são mais bacanas independente do resultado final, porque o resultado final, especialmente quando você não tem tanto recurso, é claro, ele vai ter resultados muito bacanas, que nem o Dó da Compadecida, que é um trabalho que ficou, né, teve muito cuidado técnico, assim. Tem trabalhos que vão ficar mais simples, mas muitas coisas mesmo em animação, a gente fala isso no dia a dia do nosso estúdio, elas são o processo, elas não são necessariamente o resultado, por incrível que pareça, ou por mais bem acabado que o produto pareça. A gente preza muito o processo mesmo, assim, porque no fim do dia... como também foi dito, é demorado e muitas vezes é difícil. Então, a gente tem que achar a via em que isso é uma coisa bacana para quem está fazendo também, assim, né? E é um ganho para quem está fazendo, não só por causa do resultado, porque justamente você está tendo que
passar por todo, né, por tudo aquilo, né? Então até uma coisa que eu já trago desde a faculdade de arquitetura, que é uma outra base, uma base importante da minha carreira, apesar de eu nunca ter trabalhado com projetos de edifício, assim, mas acho que é isso, assim, é a gente prezar o planejamento e processo, porque eles são etapas que vão fazer o dia a dia, ou mesmo a sua leitura do resultado final, ganhar uma outra perspectiva, né? Sim, sim. E é importante saber que, tanto na escola como no trabalho profissional, essas são as etapas mesmo, Sim. né? É a escolha, é o planejamento, é a montagem e, principalmente, trabalho em equipe. Sim.